espacial, porque os Estados Unidos não aceita fazer parceria com a China, né? Aham. Aí a China falou, não tem problema, vamos construir a nossa própria base espacial. E tu chegou lá 10 anos, 9 anos atrás, já chegou numa fase que tava as coisas melhores também, né? Sim. E hoje eu suponho que a vida lá, ela bom, além de ser muito diferente da vida aqui, pro chinês especialmente, pro chinês de 50, 60 anos, deve ser Absurdo, maluquice. né? Maluquice, Tu cara. troca ideia com esses coroa de lá, cara? Cara, eu trabalhava com um pessoal que era um pessoal mais antigo da empresa e eles falavam muito disso aí. Um deles cresceu ali no final da Revolução Cultural, no fim dos anos 70, e o cara falava, pô, a gente tinha, sei lá, 2, 3 cores de camiseta e é isso aí. Um azul mais escuro e um branco. Por quê? Porque era pobre. Porque era pobre, porque não tinha condição de comprar outras coisas, né? E hoje o cara tinha um apartamento na praia, tipo, o pai dele passou muito sufoco. Hoje tem um apartamento na praia, um apartamento em outra cidade, a filha fez medicina, e aí ele tinha um áudio novo. Então, é um absurdo, cara. A evolução da China nos últimos 50 anos, assim, E é importante a gente ver também, porque sempre se dá crédito por Deng Xiaoping, as mudanças do Deng Xiaoping. Mas durante o tempo do Mao Zedong, a China crescia cerca de 6,5% por ano, em média. O próprio Deng fala, sem Mao Zedong não tinha Deng Xiaoping. Não tinha. Ele que cria a base do que a gente constrói aqui. Porque o Mao Zedong foi o responsável, não sozinho, obviamente, pela vitória da Revolução e se livrar desses que eles chamam de século das humilhações, que é o que começa com a Primeira Guerra do Ópio, que tem mais 2 guerras do ópio, invasão japonesa em 1894, uma guerra com a França, uma guerra civil que matou mais de 20 milhões de pessoas na China, criada por um cara que sonhou que era irmão de Jesus. Um maluco sonhou que era irmão de Jesus e resolveu criar uma religião, e aí aquilo foi crescendo, o chinês. E aí foi crescendo, o cara foi juntando exército para desafiar a dinastia Qing, o imperador, mais de 20 milhões de mortos. E aí vem a queda da dinastia, vem as guerras internas, e vem a guerra civil, depois de 27, invasão japonesa de novo, né? E, no fim, a guerra civil. Então, para eles, isso é chamado de século das humilhações. Tem gente que diz que só vai acabar quando Taiwan voltar para casa. Que é outra parada que já foi decidida em 1943, que tudo seria devolvido para a China, né? Os próprios Estados Unidos reconhecem que Taiwan faz parte da China. Então, tem gente que ainda entende dessa forma. Mas no dia a dia lá fala-se sobre Taiwan? Não, para os chineses, Taiwan é parte da China. Tem. E o Xi Jinping, ele quer ser o presidente que vai trazer Taiwan de volta para casa. Então, o mandato dele acaba em 2027. Ninguém sabe se ele vai se reeleger de novo, ninguém sabe quem é o sucessor. Normalmente, o presidente faz o seu sucessor. Então, tá aí uma situação de, será que vai rolar até 2027? Será que não vai? A China quer fazer isso da forma mais pacífica possível, porque taiwanês é chinês. Cerca de 2 milhões de chineses fogem durante a Guerra Civil para Taiwan. Então, a grande maioria da população hoje é de chinês Han. Então, é o mesmo povo. Então, para os caras, assim, não faz sentido a gente atacar o nosso povo. Então, eles querem fazer de forma pacífica. Vai dar ruim se Taiwan resolver declarar independência ou se os Estados Unidos começar a intervir. Aí a China vai sentar o pé no exército ali, que é a província de Fujian, que fica de frente para Taiwan, é a província mais armada da China. Os caras vão sentar o pé e vão pegar Taiwan de volta na força. Mas é só se acontecer esse tipo de coisa. Senão os chineses vão esperar, cara. Vai acontecer amanhã, daqui 10 anos, daqui 50 anos, eles vão esperar. Isso daí, bom, eles são antigos o suficiente para saber que dá para esperar. Eles falaram isso do Trump, né? Tipo, o Trump vai morrer e a China vai continuar aqui, cara. Os caras, nós estamos aqui há 5 mil anos. Então, sim, é problema agora? Mas e daqui 50 anos? Mas o taiwanês, o que será que ele pensa disso? Tu conversa com o taiwanês também para saber se eles estão afim de voltar a, entre aspas, fazer parte da China? Saiu uma pesquisa recente que a maioria da população já começa a enxergar que seria melhor fazer parte da China, como é Hong Kong e Macau, que eles chamam de um país, 2 sistemas. Hong Kong e Macau têm a moeda própria, passaporte próprio, o sistema eleitoral próprio. Hoje, por exemplo, pode votar em Hong Kong. Antes, durante o Império Britânico, não podia. Então, tem gente já começando a enxergar isso porque o pessoal está indo cada vez mais para a China, vendo o que a China se tornou e pensando, a gente podia estar nesse mesmo trem aqui, né? Então, tem isso. Claro que aí tem influência dos Estados Unidos contra, tem o partido que está no poder hoje que é contra. Então, tem muitas outras forças, né, contra isso aí.
Eles são tá falando de Taiwan. Você é Sim, 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 contra voltar pra. A reanexação com a China, né? Tá, e o chinês vai esperar. Vai ficar esperando lá Eles vão até esperar. chegar a hora. Eles vão esperar. Você acha que existe algum risco dos Estados Unidos querer entrar nessa briga aí? Porque, porra, é isso que você falou. É meio que forçar a barra pra rolar uma guerra, pra rolar sangue, né? Explosão e tudo mais. Então, tem um pessoal lá dentro do Pentágono, dentro do governo dos Estados Unidos, que entende o seguinte: a gente criou um inimigo, que é a China, mediaticamente, Aham. e nós estamos gastando esforço e tempo na Ucrânia. E a Ucrânia não vai dar mais nada, sabe? Não vai mais para frente, para trás, não tem mais para onde ir, e nós só estamos gastando tempo e dinheiro. A gente devia estar focando tudo isso aí na China. Tem um pessoal que é assim, que quer que pegue todo esse esforço e jogue para atacar a China, para criar uma guerra maior com a China. E aí também tem o pessoal que quer mandar isso aí para Israel continuar o processo deles de colonização lá, inclusive criar a tal da Grande Israel, né? Mas só se isso acontecer. Porque a China vai ficar na deles, cara. A China vai ficar lá esperando e pode acontecer desse grupo aí dos Estados Unidos que tem essa ideia de vamos atacar a China, por acabar com essa guerra da Ucrânia de uma vez e começar a jogar tudo isso aí para lá. Como? Eles estão construindo agora 4 bases militares nas Filipinas, no norte das Filipinas. Colocar míssil balístico lá, por exemplo. Colocar sistema de mísseis de defesa. Esse tipo de coisa pode começar a empurrar a China para uma situação de a China tem que fazer alguma coisa, né? E é interessante quando a forma como a gente vê as coisas lá e a forma como as coisas são faladas aqui. Porque os Estados Unidos têm 50 mil soldados no Japão, 25 mil na Coreia do Sul, tem base militar ali cercando a China o tempo todo, mas a China que é a agressora? Os Estados Unidos e o Japão têm que se defender da agressão da China? Que agressão? A China, o erro da China foi ter um país no meio das bases militares dos Estados Unidos? Então, assim, é muito complicado para a gente que está lá e ver as coisas do ponto de vista de lá, ver gente aqui falando, não, porque a China que está errado na história. Mano, os caras constroem base militar atrás de base militar para cercar a China, né? Para impedir que a China acesse o oceano. E por isso que Taiwan é tão importante. Sim. Hoje dá pra dizer que tu gosta do comunismo? Cara, vendo o que os caras fizeram na China, não tem como não gostar do que os caras fazem lá, né? Até o pessoal fala aqui no Brasil, né? Não, porque lá não é comunismo. Beleza, vamos copiar aqui pro Brasil, então? Porque deu certo, né? Deu certo. Os caras estavam... O PIB da China era o mesmo do Brasil nos anos 80. Onde é que eles estão hoje? Alguma coisa os caras fizeram certo. Mas quando tu saiu daqui, tu gostava da ideia do comunismo? Não. Sinceramente, eu não lembro direito, né? Já faz bastante tempo, mas eu não tinha essa ideia, né? Nunca tive o sonho de morar na China, né? Isso foi acontecendo. Mas eu não tinha essa percepção, nem do que era comunismo direito. Entendi. Mas o comunismo lá, a gente falou rapidamente aqui, mas ele acontece de um jeito, ele tá meio, pelo que tu falou, em transição para um modelo melhor. O Elias Jabbour fala muito isso, né? Que é a superação do capitalismo, e aí a China está num estágio de socialismo, que eles querem chegar num estágio mais avançado até 2049. Comunismo, ninguém sabe quando é que vai chegar na China, né? Mas a ideia é que o socialismo continue crescendo na China, o Estado controlando cada vez mais empresas e os trabalhadores tendo uma qualidade de vida melhor, reduzir a pobreza, reduzir o número de bilionários, sabe? Esse tipo de coisa. Os ricaços lá, será que eles estão felizes também? Devem estar, né? Afinal, estão ricaços. Por enquanto, sim, né? Em algum momento eles sabem que o governo vai passar o rodo em todo mundo, né? Não digo literalmente matar ninguém, não que isso não tenha acontecido antes, mas é o dinheiro dessa galera. Pô, ninguém precisa de 100 bilhões para viver, né? Não, imagino que não. Ninguém precisa, né? Então, assim, a ideia mais ou menos é essa. O governo agora... Já faz uns anos eles têm ali acho que é uma meta de quanto que esses caras têm que doar por ano. Ah, é? Para as campanhas de combate à pobreza. Então, hoje os bilionários doam para combate à pobreza anualmente. E isso vai para o plano de combate à pobreza da China. Né? Cara, se um dia vocês forem para a China, vocês vão ver, cara, não tem morador de rua, cara. Vai achar à noite, assim. À noite vai ter uns caras que vão parar de repente embaixo de uma ponte para dormir e tal. Mas de dia, você não vai achar. Isso vai em cidades com 25 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes, não vai ver morador de rua. Não tem uma Cracolândia lá? Não tem, porque até por conta dessa questão das drogas, né? Mas eu quero dizer assim, galera na rua que vive na rua. Não tem. Isso é uma parada que é um contraste muito grande quando eu venho, por exemplo, a São Paulo, e aí fica o pessoal falando os direitos individuais da China. Pô, e o direito do pessoal da Cracolândia fica onde? A galera morando na rua, que eles têm liberdade de xingar o Lula? Tem. Morando debaixo do minhocão. Na China, o pessoal não mora na rua. 80% dos millennials têm casa própria. Então, assim,
O que é mais importante? Xingar o Lula ou ter uma casa com banheiro, com uma cama certinho, segurança, saber que tu vai ter um lugar pra dormir todo dia? Eu acho que tem a ver com isso quando eu falo que a nossa ideia de sociedade ideal é diferente do ponto de vista. Assim, a gente que mora aqui nas Américas, América Latina no nosso caso, no Brasil, e os caras que estão lá na China, que têm origens, os povos têm origens muito diferentes, como você falou, base filosófica diferente e tudo mais. Os valores, eles têm pesos diferentes Sim, também, sim. né? Então, aqui o cara que ele... inclusive, é engraçado quando o cara acha que é livre. Porque, porra, a gente é livre, mas a gente trabalha pra caralho o dia inteiro, se mata e tudo mais, pra poder comprar o próximo telefone. E lá o cara coloca essa liberdade de poder, por exemplo, xingar o presidente numa escala bem menor, né? Lá ele tá bem mais interessado em ter uma segurança financeira Pra viver, né? pra viver.